Olá, hoje você confere a parceria entre o UFG e Petrobras que rendeu um novo método para melhorar a extração de petróleo. E o preço do combustível foi o principal motivo de aumento da inflação em Goiânia no mês de julho. Tem ainda uma conversa sobre democracia brasileira. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mundo UFG está no ar. A UFG e a Petrobras desenvolveram um novo método que ajuda a extrair maior quantidade de petróleo de um reservatório. Parte dos testes foram feitos em laboratório da UFG usando rocha vinda direto do pré-sal. O reservatório de petróleo é basicamente uma rocha que tem óleo, água e gases. Para retirar petróleo, são usadas técnicas de pressão que fazem o óleo subir à superfície. Não é igual aqueles desenhos lá, eu lembro o Pica-Pau, né, que tirava e saía, jorrava petróleo, né? Boa parte hoje, né, não tem pressão, então é necessário você injetar um fluido, você entender como que tá essa interação do óleo, a interação da água, a interação do gás com o material poroso, a interação entre essas fases, né, entre o óleo e a água, para assim poder maximizar esse arraste de óleo para a superfície. Para você ter ideia de como esse processo é complexo, com a tecnologia que existe hoje, num reservatório de 100 litros só daria para retirar 30 litros de petróleo. É por isso que a Petrobras e o UFG juntas desenvolveram um novo método que consegue ver detalhes químicos da parte do petróleo que fica ali presa na rocha e não é extraída. Então conseguimos, né, como se fosse um microscópio molecular, a técnica, ela consegue identificar realmente, porque em uma circunstância, identificar quem que está ficando agarrado, né, ficar adsorvido, trapeado, né, ficar grudado, assim, na rocha, né, quem que está ali adsorvido na rocha. Então, eu conhecendo quem que está na rocha, eu consigo, né, contornar o problema. Conhecer o que fica preso na rocha possibilita saber os produtos ou técnicas corretos para extrair esse material. O novo método foi desenvolvido no Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas do Instituto de Química da UFG e em um centro de pesquisa da Petrobras, com análises de rochas de um reservatório do pré-sal. A patente do novo método já foi solicitada no Brasil e nos Estados Unidos. O método, na verdade, ele pode ser aplicado em qualquer campo, uma vez que eu preciso, na verdade, coletar essa rocha, né, do reservatório ali e simular essas condições de reservatório para, assim, né, eu propor uma solução que vise aumentar a recuperação. Já estamos em estudo para realmente aplicar isso para efeitos práticos, né, na produção. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que a vacina evita mortes e casos graves de Covid-19. Até 3 de agosto, a taxa de mortes por Covid-19 foi de 0,1% entre os vacinados com as 2 doses em Goiás. Ou seja, no grupo de 1 milhão de pessoas que já estão com a vacinação completa, 1.098 pessoas morreram. O secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, informou que a maioria das pessoas que morreram tinham alguma comorbidade ou eram idosas e por isso já possuíam um organismo fragilizado. Outra constatação importante é que somente 0,3% das pessoas que receberam as 2 doses precisaram ser hospitalizadas após a infecção. O secretário aponta ainda que os dados reforçam a necessidade da população completar a vacinação. Sem as 2 doses, as pessoas não estão totalmente protegidas e colocam a vida de outras em risco. A Prefeitura de Goiânia faz testagens ampliadas para a Covid amanhã e sábado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os testes serão feitos em unidades de saúde por agendamento ou por demanda espontânea de pedestres e em drive-thru a partir da distribuição de senhas. Podem ser testadas pessoas com mais de 5 anos de idade e sem sintomas. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. Para agendar, o morador deve entrar no site da Prefeitura de Goiânia e informar CPF, e-mail e escolher o local e horário no qual deseja ser atendido. Amanhã, os testes vão acontecer nas regiões Noroeste, Norte e Campinas Centro. Um drive-thru também deve atender a região Sudoeste com a distribuição de 1.500 senhas. E no sábado, os testes serão feitos no Parque Mutirama
e no zoológico por meio da distribuição de 1.000 senhas em cada local. O IBGE divulgou o que o brasileiro de certa forma já sabia: a inflação aumentou. Foi para 0,96% em julho, a maior taxa do período desde 2002. Em Goiânia, a taxa foi pouco menor, 0,92%. O que mais pesou no bolso foi o preço dos combustíveis e de alimentos aqui na capital. Sobre esse aumento, eu conversei com o professor da UFG e chefe do IBGE Goiás, Edson Vieira. O que principalmente levou a esse aumento aí? Olha, nesse mês de julho, a gente continuou tendo pressões de alimentação e bebidas. Esse grupo foi um grupo que pressionou muito a inflação no ano passado. Nesse ano, continua pressionando menos, mas continua pressionando, né? Então, isso tem a ver com alguns fatores que vêm desde o início da pandemia. O Brasil, como grande exportador de commodities, exportou mais ainda durante a pandemia, inclusive exportou muita carne. Então, quando a gente pega, por exemplo, um grande expoente de nossas exportações, a soja, né? O reflexo disso no óleo de soja é um aumento de cerca de 90% do preço desse bem aqui em Goiânia nos últimos 12 meses. O açúcar, na mesma linha, nós exportamos muito açúcar, esse preço tem vinculação com o dólar. Então, nos últimos 12 meses, aumento de cerca de 40%. E os combustíveis também nessa mesma dinâmica cambial, né? O grupo de transportes é um grupo que tem aumentado o seu peso no cálculo da inflação aqui de Goiânia, né? Nós temos os pesos distribuídos entre os itens e entre os grupos, e o grupo de transportes ultrapassou o grupo de alimentação e bebidas no peso, no cálculo do nosso IPCA. Então, esse grupo representa hoje 25% do total do cálculo IPCA contra 20% do grupo de alimentação e bebidas. E nos últimos 12 meses, o preço da gasolina aumentou cerca de 50%, o preço do etanol aqui em Goiânia cerca de 68% e do óleo diesel cerca de 35%. E a gente tem impactos diretos e indiretos desse processo, né? Não por acaso, nesse mês de julho, a inflação aqui em Goiânia registrou também um aumento de 14% do transporte por aplicativo. Tivemos aumentos também do transporte urbano e do transporte intermunicipal. O preço da energia elétrica, por causa da queda nos reservatórios de água, também impulsionou essa taxa da inflação em Goiânia, além do preço do gás de cozinha, que no último ano aumentou 11 vezes, praticamente um aumento por mês. Tudo isso enquanto mais de 14 milhões de brasileiros e cerca de 440 mil goianos estão desempregados, segundo o IBGE. E essa situação, ela se complica por duas razões. Uma, por conta da dificuldade da pessoa de se recolocar no mercado de trabalho, e outra porque, com esse mercado de trabalho mais competitivo, a renda média cai. Então, você tem pessoas que perderam renda e você tem pessoas que estão conseguindo se recolocar, mas com salários menores. Então, você junta essa redução da renda decorrente do trabalho com uma perda do poder de compra, o resultado é esse, de fato, o aumento do nível de pobreza da população. E Edson, a gente consegue ter alguma projeção aí para os próximos meses do país? Olha, o IBGE tem um outro índice, que é o índice de preço ao produtor, que mede o preço na porta da fábrica, mede o preço na porteira da fazenda, né? Então, é o índice de preços, né? E o que chama atenção nesse caso aí? É que o IPP, ele tem nos últimos 12 meses uma elevação de preços cerca de 4 vezes maior do que a do IPCA. Ou seja, se nós tivermos repasses desses aumentos para o varejo, a gente pode sim ter novas pressões aí sobre o IPCA. Vamos para um intervalo bem rapidinho e já voltamos. E agora vamos falar sobre democracia? Diversas pesquisas da UFG estudam esse tema. Por que a gente precisa defender as democracias? Elas são, de fato, frágeis? A verdade é que, em especial, na parte do mundo que nós definimos como sul global, ou os países não desenvolvidos, aqueles que foram colônias, o regime democrático é muito recente, portanto, algo que não se conhece de maneira suficientemente estável, senão após as décadas de 70, 80 do século XX,
e a um só tempo é muito frágil. É difícil nós pensarmos em alguma forma de se legitimar o exercício do poder estatal que não seja aquela autorizada, que conte com a participação, que conte com a presença de toda a população. Por outro lado, é muito difícil sustentar a estabilidade desses regimes diante de impasses econômicos, diante da necessidade de promoção de maior inclusão e igualdade entre cidadãs e cidadãos, diante de pressões externas e, claro, de oligarquias que vão se formando ao longo de séculos e que dificilmente querem entregar poder ao povo. Professor, quando se tem críticas ao processo eleitoral aqui brasileiro, isso atrapalha a democracia? É claro que o exercício de crítica, o exercício de ponderações, o exercício de oposição a um determinado processo eleitoral, em regra, é bastante saudável. O que deixa de ser saudável? Quando os próprios incumbentes, ou seja, o governo, deslegitimam as regras do jogo que os colocaram no poder, porque aí de forma tácita eles querem dizer que encontram uma outra legitimidade que não é eleitoral democrática, e aí pode ser teocrática, e aí pode ser com base em forças armadas, o que abandona a democracia. E também não é um signo de saúde da democracia quando candidatos derrotados em processos eleitorais, antes de fazerem oposição, de discutirem o papel de quem está exercendo o poder, passam a colocar em questão a integridade do processo. Quais os principais sinais de que a democracia está ameaçada, que a gente pode aprender com a história? Olha, são inúmeros. A teoria democrática contemporânea, pelo menos nos últimos 40, 30 anos, tem se esforçado para buscar tanto indicadores do que é democracia, quanto indicadores daquilo que não é. Mas há alguns que são absolutamente unânimes. Todas as vertentes ideológicas, teóricas, políticas entendem como essenciais em um governo democrático. O primeiro deles é o que a gente chama de integridade eleitoral. Os processos eleitorais têm que obedecer às regras que os pautam e, mais do que isso, têm que garantir a maior competitividade possível. A gente sabe que no Brasil, em 2018, por exemplo, o candidato preferido nas pesquisas foi retirado da competição por força de uma decisão judicial proferida por um juiz que se revelou depois pelo Supremo Tribunal Federal suspeito e que ganhou o ministério de presente de quem foi eleito. Isso é um problema. Um segundo critério para que haja democracia é a prevalência do poder civil. Esse também é um critério defendido por conservadores, por liberais, que não encontra muita controvérsia. E tem um autor chamado Samuel Huntington, identificado com o espectro ideológico da direita acadêmica, que diz que se militares começam a ocupar cargos para além da sua expertise, se militares começam a participar muito ativamente do poder civil, dificilmente um país se mantém como democrático. Outro critério é o do respeito à liberdade de oposição e aos direitos civis. Então, se alguém prega um adesivo no carro e por causa disso é preso, se alguém toca um trombete em algum lugar e por causa disso é preso, se a imprensa não é entendida como suficientemente livre, algo que um teórico muito importante da democracia, chamado Robert Down, chama de entendimento esclarecido, a liberdade de opinião, de divergir, de circular informação. Se isso não existe, não estamos diante de uma democracia. Veja que por todos esses critérios, que são mínimos, eu ainda não falei de participação social, de desigualdade, de distribuição de recursos, o Brasil tem declinado como um país democrático. E boa parte da teoria já não nos classifica como uma democracia com base nesses critérios, que são objetivos, né? São menos do que opiniões e dados muito claros e objetivos. Então a gente, para alguns, não está mais numa democracia. Olha, de acordo com indicadores que tentam classificar regimes democráticos mundo afora, como, por exemplo, o VIDEM, que é produzido na Dinamarca e que é muito respeitado, é um índice novo que mede qualidade de democracia com base numa cesta de critérios objetivos, empíricos, que se transformam em um índice matemático, a democracia brasileira decresce e já não é mais uma democracia perfeita. A UFG contribui com estudos sobre a democracia, né? Eu queria que o senhor citasse alguns aí, seus também dos últimos anos. Claro, não resta a menor dúvida. Recentemente, o meu colega, por exemplo, o professor João Botelho, lá da Ciência Política, publicou um texto sobre declínio das democracias, com ênfase na América Latina, no jornal da Associação Internacional de Ciência Política. Eu mesmo publiquei na Revista Sul-Americana de Ciência Política um artigo em que discute sobre a perspectiva fiscal, o modo como o Brasil teria se tornado uma pós-democracia e não mais uma democracia. Em uma revista muito bem avaliada e que é goiana, coincidentemente,
eu junto com o Pedro, lá do CDPLAR da UFMG, publicamos um outro artigo em que a gente discute os problemas para a transformação das preferências do nosso eleitorado em políticas e, portanto, o nosso processo de desdemocratização. E ainda no ano passado, no contexto de uma pesquisa com colegas de várias universidades, eu, junto com o professor Matheus, que é das Relações Internacionais aqui na UFG, publicamos um artigo em que nós discutimos como que a onda de protestos que aconteceu no mundo de 2008 até 2016, infelizmente, não conseguiu produzir um saldo de maior democratização dos países, mas, ao contrário, que nós vemos, lamentavelmente, é um mundo mais autoritário. E a gente tenta encontrar razões empíricas e interpretações teóricas para isso. Outro intervalo bem rápido, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta agora para falar do lançamento da websérie documental Vozes de Gaia. Será amanhã, dia 13 de agosto, e os episódios serão exibidos todas as sextas-feiras, às 7 da noite. A proposta da Vozes de Gaia nasce do desejo de ouvir algumas mulheres que trabalham com alimentação, com produção de alimentos no campo, produção de alimentos no campo vinculados à cidade, essas pequenas produções, e ouvir especialmente mulheres. Então, a gente ouviu 13 mulheres, e essas 13 mulheres vão compor os 10 episódios da websérie que a gente está lançando no final dessa semana. Bom, a websérie ela nasce de uma parceria que o projeto de extensão Aspas, que é um projeto de extensão de uma produtora colaborativa da Faculdade de Informação e Comunicação, da UFG, em parceria com uma produtora externa, que é o Simplesera, e um projeto de uma emenda parlamentar. Então, a Simplesera, na pessoa do Carlos, que é o condutor, entra em contato com uma série de instituições, como a CONTAG, a CPT, o MST, o INCRA, o SINDI-PFA do Distrito Federal, o Comitê Chico Mendes, a Unipaz do Distrito Federal, a própria UFG, na figura das pesquisadoras que nós ouvimos, e a PUC, Goiás, né, para a gente poder estabelecer um contato com mulheres líderes que trabalham com agricultura familiar, agricultura orgânica, e também que trabalham com a agrofloresta, a agroecologia, para a gente ouvir, na perspectiva dessas trabalhadoras, dessas pesquisadoras e dessas representantes das entidades que eu cito, né, a perspectiva que essas entidades e essas pesquisadoras constroem no sentido de pensar um alimento de mais qualidade, pensar uma relação com a terra que seja uma relação mais saudável, pensar uma produção e um consumo que, assim, garanta a longevidade e a sustentabilidade do nosso planeta. O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Agronegócio, o NUAGRO, está com inscrições abertas até 15 de agosto. São 17 vagas para estudantes da zona metropolitana aqui de Goiânia. Nós, o NUAGRO, somos um grupo que visa estudar as dinâmicas de mercado das principais cadeias produtivas do agronegócio, de forma multidisciplinar, além de incentivar o desenvolvimento pessoal e a formação de liderança. Assim, nós aliamos o conhecimento teórico ao prático, realizando mentorias com diversos nomes de relevância do agronegócio brasileiro. Além disso, nós temos planos para visitar fazendas modelos e empresas. E também, nós realizamos atividades dentro do nosso grupo, em que cada setor é responsável por realizar um estudo e apresentar o restante dos membros ao final de cada semestre. E quais setores são esses que eu estou falando? São setores de grãos, com subsetores de soja, milho e café, setor da pecuária, com subsetores de bovinocultura, de corte e leite, setor do mercado financeiro, setor de políticas e legislação. Nós contamos ainda com uma equipe de marketing e de recursos humanos. Então, nós convidamos você
estudante do curso de graduação da UFG ou de qualquer outra universidade da Zona Metropolitana de Goiânia, para realizar nosso processo seletivo e trazer o seu potencial para ajudar a gente a crescer. O link do edital com todas as informações e a descrição de cada etapa do nosso processo seletivo está no nosso Instagram, na bio, @noagrofg. Mundo UFG fica por aqui, muito obrigada pela companhia, se cuide e até a próxima.